Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou estar falando um pouquinho sobre o meu relato de como eu descobri, como eu obtive o diagnóstico da intolerância à frutose e lactose. Eu quero já deixar bem claro no início que é o meu relato, não sou nenhum especialista na área da saúde. Eu vou estar falando que eu senti, os meus sintomas, e eu espero poder ajudar alguém com o meu relato. Eu vou começar contando para vocês que, assim, antes de descobrir essas intolerâncias, de ter o diagnóstico do que realmente eu tinha, eu passei mal, muito mal antes, e procurei diversos especialistas na área e foi bem difícil encontrar. Então, assim, foi baseado nisso que eu resolvi fazer um vídeo para poder falar do meu relato, da minha experiência. Quem sabe com a minha experiência eu posso estar ajudando alguém. É bom deixar claro que, assim, antes de eu descobrir a intolerância, eu não tinha uma alimentação muito adequada, minha alimentação, eu não me preocupava muito com a alimentação. Então, eu comia qualquer coisa, em qualquer horário que eu tinha vontade, não tinha muita preocupação quanto a isso. Não tô aqui dizendo que alguém tem que fazer isso, mas é o que eu fazia, né, na época. Morava sozinha, trabalhava, estudava, então não tinha muito tempo de preparar minha alimentação, enfim. Comia muito na rua também, tá? Aí eu tinha muitas cólicas, dores abdominais, muito vômito e às vezes a diarreia. E isso era bem constante na minha vida. Então, assim, várias coisas que eu comia, eu tinha muitas dores, muitas cólicas abdominais. Eu comecei a ter muita dor estomacal, muita dor estomacal. Aí eu vi que aquilo não estava muito normal e eu falei, eu preciso procurar um médico. Fui à procura de um gastro pelo plano que eu tinha. E eu não estava conseguindo um gastro rápido. Então, o que que eu fiz? Marquei um clínico geral. Falei, melhor eu ir ao clínico geral do que eu esperar até conseguir uma vaga com gastro. Fui, então, ao clínico geral. Cheguei lá, relatei tudo que eu estava sentindo, as dores abdominais, as cólicas, os vômitos, a diarreia, o que eu comia, que eu passava mal, enfim, falei de tudo que eu sentia. Eu tinha fortes dores. Eu sentia tantas dores que eu chegava a vomitar. Eu não vomitava, eu não tinha vômitos por causa do alimento em si, mas sim por causa das minhas dores. Então, quando eu relatei, fiz todo o meu relato ali pro clínico geral, a médica muito atenciosa, ela me explicou que o importante seria procurar um gastro, mas enquanto eu não conseguisse encontrar um gastro que me atendesse, ela iria sim me acompanhar. Então foi aí que ela me passou alguns exames de sangue, me pediu endoscopia, me pediu pH-metria, que para quem não sabe, pH-metria é um exame específico para poder descobrir se você tem ou não refluxo. Enfim, eu fiz uma série de exames. Fui até ela. E aí, com esses exames, eu descobri que eu tava com refluxo, com gastrite, tinha uma bactéria estomacal. Então, ela me passou todo o tratamento, todo o medicamento ali para tratar a bactéria localizada, tratar essa gastrite, enfim. E aí me pediu que eu retornasse. Quando eu tomei todos os medicamentos, fiz todo o protocolo certinho, retornei na médica. Ela me perguntou como que eu estava após todo o protocolo, todos os remédios que eu tinha tomado. E a minha resposta, por incrível que pareça, foi pouquíssima diferença. Eu continuava sentindo dor constantemente, cólica, inchaço abdominal. E aí ela falou: então não tá normal. Vou te pedir uma ultrassom. Pois bem, fiz a ultrassom. Na ultrassom, detectou que eu estava com uma alteração na minha vesícula. Aí ela falou pra mim: Tati, agora chegou o momento que eu já não consigo mais te atender, eu preciso realmente que você procure um gastro. E ela me indicou e me encaminhou para um gastro. E assim eu fui. Encontrei um gastro, levei meus exames todos, contei todo o relato novamente, expliquei para ele. Ele avaliou meus exames, avaliou a ultrassom e disse para mim o seguinte: mediante aquelas alterações que eu tinha ali na vesícula biliar, seria necessário fazer a cirurgia para retirar a vesícula. Pois bem, e assim fizemos. Percorremos todo o processo, foi feita sim a cirurgia e retirou a minha vesícula. Fiz a cirurgia ali, e aí tudo bem. Só que no decorrer pós-cirúrgico, que eu cheguei na minha casa, eu continuei mantendo a minha alimentação, digamos que normal ali pós-cirúrgico e tal. E eu identifiquei já, logo que imediato da cirurgia, que
comecei a observar melhor meu corpo. Falei, tem alguma coisa errada. Tomava um leite, passava mal. Falei, ah, tá, mas pode ser esse leite, vou mudar o leite. Tomava um outro leite, passava mal. Com uma manteiga, passava mal. Então, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí, eu voltei ao médico. Depois de um tempo, fui observando aquilo, voltei ao médico. No mesmo médico que fez minha cirurgia, que tirou minha vesícula. O que ele me orientou? Que alguns pacientes que depois que tira a vesícula tem uma dificuldade maior para digerir alguns alimentos. E que esse seria o meu problema. Aí eu falei pra ele, ah, mas quando eu tomo leite eu sinto mal. Eu tenho diarreia, ou quando eu como isso eu não consigo digerir. Por exemplo, eu não tava conseguindo comer carne vermelha, não digeria carne vermelha. Eu comecei a relatar algumas coisas pra ele. Ele falou, então, é isso. Quem não tem vesícula tem uma dificuldade maior de digestão. Você vai ter que fazer uma alimentação mais leve, mais balanceada, enfim. Procura um nutricionista e vamos fazer uma alimentação melhor, mais adequada. Assim fizemos. Só que eu continuei entendendo que não estava normal aquilo pra mim. Eu falei, eu acho que... Enfim, aí eu fui conversando com várias pessoas que também tinham tirado a vesícula e relatei o que eu sentia. As pessoas falavam, não, mas eu tenho uma vida bem melhor do que antes da cirurgia. Procurei outros gastros, a mesma informação. Ah, é porque você não tem vesícula. Enfim, e assim eu sobrevivi por um bom tempo, por bastante tempo, por alguns anos mesmo. Eu sobrevivi passando com essa dificuldade. Chegou um momento que eu falei, cara, eu acho que não dá mais pra viver assim. Não vai dar mais pra... Se eu comia fora, eu passava mal. Se eu ia na casa de alguém e me alimentava, eu passava mal. Se eu fazia uma comida que eu não estava habituada a fazer todos os dias na minha casa, sei lá, eu faço alguma sobremesa ou algo diferente para comer ali ao final de semana, passava muito mal. Mas aí era diarreia, vômito, cólica, inchaço. E ao contrário de muitas pessoas, que a maioria das pessoas que têm intolerância à frutose, que pelo menos que eu conheça, relatam para mim que ao descobrir a intolerância ali, elas começaram a perder peso. E eu, ao contrário, comecei a ganhar peso. Algo que eu nunca tive problema na minha vida. Eu comecei a ganhar peso. Aí eu falei, chega, cansei, vou procurar um outro gastro. E assim eu vou fazer. E aí eu fiz. Procurei um outro gastro, marquei nutricionista e marquei nutrólogo. Falei, agora eu acho alguém que vai conseguir me ajudar. Quando eu cheguei na consulta com o gastro, eu não vou aqui falar o nome, mas a pessoa foi muito assertiva. O médico foi muito assertivo. Quando eu relatei só o que eu comia e os sintomas que eu tinha, ele olhou pra mim no consultório e falou pra mim, você tem intolerância à lactose e à frutose, só que eu preciso te passar o exame do teste para poder confirmar se antes de dar um diagnóstico. Mas eu já tenho certeza que você tem essa intolerância. Essa foi a fala do médico para mim dentro do consultório, na primeira consulta. Eu fiquei chocada, né? Porque até então, tipo assim, a intolerância à frutose, não sei para vocês, mas para mim era um mundo muito desconhecido, que eu não encontrava profissionais que falassem sobre. Não encontrava relatos de pessoas que tinham. E aí eu tinha muita dificuldade com isso. Então, quando ele me falou, já foi um susto. Mas enfim, eu fui ainda tranquila fazer os exames, fui lá, fiz o exame. E aí, assim, tem outros tipos de teste de intolerância à frutose, mas só para relatar o que eu fiz, o teste que eu fiz de intolerância à frutose e lactose é um teste de sangue. Então, você ingere ali uma garrafinha que vem com líquido de lactose e frutose, e aí você faz em dias alternados, não pode ser no mesmo dia, pelo menos comigo foi assim, não pude fazer no mesmo dia. Então eu fiz um teste, tive que esperar 2 semanas para fazer o outro, porque eu tive uma reação muito forte, eu passei muito mal mesmo, fiz primeiro, inclusive eu fiz o primeiro teste, foi de lactose, da lactose. E aí no teste da lactose eu tive muita diarreia o dia todo. Então assim, eu fiquei literalmente deitada o dia todo, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada, de tanta fraqueza que eu tive após fazer o teste. Então, eles me orientaram no laboratório que seria bom eu tentar me recuperar e até para poder que isso que saísse do meu organismo, né? Então, fizesse depois uns 15 dias, fizesse outro teste. Aí eu retornei no laboratório para fazer o teste da intolerância à frutose. Eu também tive os mesmos sintomas, só que um pouco mais leve do que da lactose, mas eu tive os mesmos sintomas. Eu falei, pronto,
É isso mesmo, eu tenho intolerância. Voltei com os resultados no gastro que me atendeu. E aí ele falou pra mim, enfim, Tati, então, como eu te falei, você de fato tem intolerância à frutose e lactose. Aí ele falou pra mim, é um mundo diferente do que você convivia, diferente do que você alimentava, mas existe uma solução para tudo. Aí ele me orientou com alguns alimentos que eu não poderia tomar, que eu não poderia comer, que eu não poderia ingerir. Me orientou que eu tivesse uma alimentação mais feita na minha própria casa, que eu evitasse comer na rua. Algumas coisas ele já pediu para excluir da minha vida de cara, falou, isso aqui você exclui. E aí outras coisas a gente vai fazer teste. Aí ele falou, você pode estar procurando um nutrólogo ou uma nutricionista para identificar melhor, fazer alguns outros exames de sangue. A nutricionista te orientar melhor com uma dieta mais específica para o seu caso. Porque naquele momento que eu procurei o gastro, eu já havia passado mal muitos anos. Então, o meu organismo já estava muito fraco. A minha sensibilidade e o meu grau de intolerância estava muito forte. Porque assim, eu não sei se acontece com todos, mas até onde eu saiba é assim, o seguinte. A intolerância à frutose, digamos que de uma certa forma mais simples de falar, ele existe graus. Então, assim, tem pessoas que toleram alguns tipos de alimentos, mesmo com a intolerância à frutose. Outros não conseguem tolerar nada que tenha frutose. E aí, naquele momento, para mim, foi um choque porque eu até então imaginava frutose vem da fruta. Mas aí não foi bem assim. Então, cebola, alho e vários outros legumes, leguminosas. E aí eu tive muita dificuldade com isso. Ao procurar nutricionista, encontrei uma nutricionista que ela inclusive tratava e acompanhava crianças com intolerâncias. Então, assim, ela não tinha o hábito de tratar, ela não tinha o costume de atender pacientes adultos na sua clínica que tivessem intolerância. Ela tratava intolerância infantil. Mas ela foi super aberta a me atender, me orientou. Então, a princípio, resolvemos passar ali fazer uma dieta, digamos que limpa, sem a frutose e lactose. Foi difícil, porque foi uma alimentação bem restrita. Porque eu tenho sim uma dificuldade de digerir alguns alimentos por causa da vesícula, hoje que eu não tenho mais. Não sei se isso acontece com todas as pessoas que tiram a vesícula, ou se foi algo que aconteceu comigo, por causa da minha intolerância, por não ter sido tratado corretamente. E porque também como eu mencionei no início, não tinha uma alimentação muito boa. Eu me comia qualquer coisa no horário que desse, quando dava, na rua, porque por causa da minha vida corrida, acordava muito cedo, trabalhava, estudava e não dava tempo. Então eu não tinha uma alimentação muito adequada, eu não fiz um pós-cirúrgico ali, pós a cirurgia da vesícula, algo que fosse mais apropriado. Então, e os médicos me orientando que não tinha nada a ver. Então, de fato, eu tenho sim uma dificuldade de digerir alguns alimentos hoje, que mesmo que não fosse a intolerância à frutose, à lactose, alguns alimentos têm essa dificuldade de digestão. Então, quando a nutricionista me passa essa dieta que é bem restrita, e sim, eu tive dificuldade, não vou negar para vocês. Foi difícil para mim, mas eu fui seguindo aquilo por um bom tempo. E aí, inclusive, eu fui emagrecendo, fui voltando ao meu peso normal. Eu consegui digerir os alimentos bem melhor. Aqueles sintomas de digestão, má digestão, inchaço, gases, cólica abdominal, todos esses sintomas que estão relacionados à frutose, à intolerância à frutose e lactose que eu tinha, foi se desaparecendo. Quando eu retorno ao nutricionista, entendemos que seria interessante tentar reintroduzir alguns alimentos para descobrir o meu grau de intolerância, se tinha alguns alimentos que eu ia conseguir poder comer ou não. E aí assim fizemos, por um bom tempo. E aí, para resumir, hoje eu estou grávida. Então, se vocês tiverem interesse, se alguém tiver interesse em saber como que eu estou lidando hoje com a intolerância à frutose e lactose na gravidez, deixa aí nos comentários, que aí eu posso estar falando hoje como é que tá para mim hoje esse momento, durante esse período gestacional. Espero ter ajudado alguém. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar responder.
Muito obrigada e espero ter ajudado alguém.